que você diz não é apenas som, é estado, uma vibração, um modelo energético sendo entregue ao universo a cada respiração. E o universo não responde ao barulho, ele responde ao ser. Você pode pensar que está apenas falando, mas cada frase que sai da sua boca é um espelho da versão de você que você ainda está incorporando. É por isso que algumas frases, mesmo quando soam espirituais, estão silenciosamente escrevendo atraso. São sementes vestidas de luz, mas enraizadas no medo. Neville Goddard nos avisou. As palavras revelam o estado. Nunca se trata da frase em si. É sobre a frequência escondida nela. Uma frase como "estou manifestando dinheiro" pode parecer alinhada. Mas se a alma por trás disso está dizendo "eu ainda não tenho isso", o mundo exterior ouve o silêncio por trás do som, não a superfície da afirmação. E talvez você também tenha sentido essa dissonância. Você afirma a abundância todas as manhãs. Escreve suas intenções à noite. Repete os mantras que outros juram por eles. E ainda assim, algo ainda parece pausado, atrasado, como se a realidade estivesse meio ouvindo. Isso não é fracasso. Isso é revelação. Não é que você esteja fazendo isso errado. É que sua identidade, versão de você por trás das palavras, ainda está ecoando uma frequência do passado. Você fala de abundância, mas respira isso. Você escreve riqueza, mas seu sistema nervoso acredita que é seguro receber? Bruce Lipton chama isso de linguagem epigenética da energia. Suas palavras não são apenas pensamentos. Elas são sinais biológicos, ativando ou desativando a expressão do seu potencial. Cada vez que você diz "espero que chegue logo", suas células ouvem "não está aqui". Toda vez que você sussurra "estou tentando", seu cérebro codifica isso, e assim sua realidade espera. Não porque você é indigna, mas porque sua linguagem diz isso a ela. É por isso que 2025 não é o ano de manifestar mais intensamente. É o ano de manifestar de forma mais limpa, com precisão vibracional, com precisão linguística. Porque quando suas palavras se tornam reflexos exatos de sua identidade incorporada, a realidade não tem escolha, a não ser obedecer. Este é o novo paradigma. Você não se alinha pela força, você se alinha pela linguagem. Não a linguagem de afirmações desesperadas, mas o vocabulário sagrado de alguém que já é. Então, hoje vamos caminhar juntos por 10 frases sutis, mas poderosas. 5 que atrasam seus sonhos e 4 que recalibram seu campo. Não para envergonhar o que você tem dito, mas para revelar os padrões invisíveis que mantêm seu futuro em espera. Você não está aqui para repetir. Você está aqui para realinhar. Vamos começar. Estou manifestando dinheiro. Soa empoderado, não soa? Esperançoso, intencional, quase sagrado. Mas se você ouvir com atenção, há um sussurro por trás dessas palavras. Uma admissão silenciosa. Ainda não tenho isso. E é essa identidade não falada, uma de falta, uma de separação, que o universo eco retorna. Neville nunca nos disse para afirmar o que queremos. Ele nos disse para nos tornarmos aquele que já vive na realização. Ele disse: assuma o sentimento do desejo realizado. Não o desejo imaginado, não o desejo solicitado, mas o desejo já integrado. Quando você diz, estou manifestando dinheiro, você coloca a riqueza fora de si, em algum amanhã invisível. Você pode sentir que está se movendo em direção a isso, mas vibracionalmente está reforçando a crença de que ainda não está aqui. E assim, seu mundo externo prende a respiração, esperando que seu mundo interior libere a necessidade e, em vez disso, torne-se. Porque manifestar conscientemente não é pedir, é incorporar, não projetar o desejo, mas carregar a energia de já ter recebido. Não como fantasia, mas como realidade vivida internamente primeiro. As palavras são feitiços, e este conjura o tempo. Atraso por natureza. Assume um intervalo, uma jornada. Ainda não. E se em vez de dizer, estou manifestando dinheiro, você sussurrasse silenciosamente,
Eu ando como riqueza. Eu respiro como alguém que já tem. E se você removesse a distância entre você e o que busca, falando não sobre o processo, mas a partir da presença, não se trata de negar seu desejo. Trata-se de não colocá-lo mais no futuro. O futuro não te dá nada. O presente faz. E sua identidade, seu eu falado, é o convite ou a rejeição do que você pediu. Então não fale como um buscador. Fale como aquele que já sabe, já possui, já é. Espero que venha logo. A esperança pode sentir-se como luz, mas às vezes é o disfarce mais suave para esperar. E esperar, quando usado como identidade, torna-se um atraso vibracional. Não porque o universo retém, mas porque sua frequência diz: ainda não. Espero que chegue em breve, soa inofensivo, até mesmo fiel. Mas por trás dessa esperança muitas vezes vive um medo sutil. E se não acontecer? Inerente ao esperançosamente está a incerteza. Incorporado em breve está o adiamento. E o seu mundo interior escuta. Joe Dispenza ensina que a esperança nascida do modo de sobrevivência não te eleva. Isso te aprisiona. Quando o cérebro está em estresse beta, ele não cria a partir da totalidade. Ele busca, examina, analisa. Prepara-se para a decepção. E o corpo segue. Então, o que começa como uma frase de confiança torna-se, energeticamente, um sinal de falta. Você fala da coisa como um visitante futuro, não como um companheiro presente. E, novamente, o universo corresponde à sua frequência, não à sua fraseologia. Cada vez que você diz, em breve, você empurra isso mais para baixo na linha do tempo. Soon nunca chega. Está sempre se tornando, nunca sendo. E isso mantém seu sistema nervoso em um ciclo de antecipação. Nunca relaxamento, nunca recepção. Mas aqueles que recebem não são os que esperam. São aqueles que estabilizam a energia da chegada. Eles regulam sua respiração ao ritmo do cumprimento. Eles abandonam a palavra em breve, porque agora fizeram espaço. Você não precisa esperar pelo que já está codificado no seu campo. Você precisa alinhar sua linguagem com a identidade que a vive. Isso não é arrogância. Isso é coerência. Então mude de "espero que venha logo" para uma afirmação mais suave e verdadeira. Já está se desenrolando de maneiras invisíveis. Deixe essa frase suavizar seu corpo. Deixe que ela envolva sua dúvida como uma mão suave em seu ombro, porque a verdade é que ela não está esperando para chegar. Está esperando que você pare de adiá-la com suas palavras. Eu só preciso de... Começa tão inocentemente. Eu só preciso meditar mais. Eu só preciso me alinhar melhor. Eu só preciso elevar minha vibração. Mas escondida por trás dessa frase está a voz silenciosa da indignidade. A parte de você que ainda acredita que há algo para consertar antes de ser permitido receber. Esta frase não grita limitação. Ela a sussurra. Ela se veste de ação, de progresso, de autoconsciência. Mas se você prestar mais atenção, revela um padrão sutil de atraso. A crença de que você ainda não chegou lá. Que seu desejo é válido. Mas apenas depois que você tiver feito mais, curado mais, se tornado mais. A jornada espiritual pode facilmente se transformar em uma performance de prontidão. Mas o universo não responde a quantos passos você completou. Ele responde à identidade que você habita. Ele não ouve seu esforço, mas sua incorporação. Quando você diz, eu só preciso, você está afirmando involuntariamente que quem você é agora não é suficiente. E assim o espelho da realidade reflete essa hesitação. Não porque você seja indigno, mas porque você continua falando como alguém que ainda está se tornando, em vez de alguém que já é. Isso não é uma rejeição ao crescimento. É um convite para parar de colocar seu tornar-se à frente do seu ser. A verdade é que a ação alinhada flui naturalmente da identidade. Você não precisa se convencer a agir quando seu estado já mudou. A ação não é mais um meio para conseguir. É uma expressão de quem você se tornou. Então, em vez de dizer, eu só preciso de, e se a frase se tornasse, eu já sou, e a partir deste estado, eu me movo.
Deixe suas palavras alcançarem sua verdade. Deixe que reflitam um eu que não busca mais entrada, mas que reivindica a presença. Porque sua vida não muda quando você faz mais. Muda quando você fala do estado de já ser aquele que não precisa mais correr atrás. Você não está esperando estar pronto. Você está se lembrando de que já é. Estou tentando. Poucas palavras carregam tanto cansaço oculto quanto esta. Estou tentando. Soa nobre. Parece comprometido. Mas se você sentir isso, realmente sentir, carrega o peso de alguém subindo, lutando, empurrando contra uma parede invisível. E essa parede não é a realidade. É identidade. Tentar é afirmar resistência. Tentar é confirmar a distância entre você e o que deseja. Na vibração de tentar, você ainda não está. Você está se tornando. Mas não se tornando a partir de um lugar de conhecimento interior, tornando-se a partir de um lugar de falta. Neville disse: assuma o sentimento do desejo realizado. Ele não disse tentar chegar lá. Ele não disse tentar, experimentar ou lutar para entrar em alinhamento. Ele disse assumir. E assumir não é esforço, é ocupação. Uma decisão interna silenciosa que você não espera mais, não deseja, nem tenta. Você habita. Tentar é um fracasso ensaiado em câmera lenta. Pode ser sincero, mas muitas vezes é pesado de dúvida. E a energia por trás disso se torna seu eco. Quando você continua dizendo estou tentando, o que você realmente está afirmando é ainda não me tornei. E o mundo, como um espelho que não pisca, reflete isso de volta. Mas você pode mudar. Você pode falar a partir da identidade de alguém que não está mais tentando, mas sintonizando. Não mais empurrando, mas incorporando. E se suas palavras se tornassem: estou ensaiando a energia de já ter recebido. Deixe isso penetrar no seu sistema nervoso. Deixe seus ombros caírem. Não há luta nessa frase. Apenas alinhamento. A criação não é uma performance. É uma coreografia interna. E suas palavras são parte da dança. Escolha aquelas que combinam com o ritmo do já ser. Porque no momento em que você para de tentar e começa a assumir, a realidade começa a se curvar para você com precisão silenciosa. Você não está aqui para tentar. Você está aqui para lembrar. E lembrar não requer esforço. Apenas presença. Apenas verdade. Apenas você. Sem resistência. Antes de prosseguirmos, pause com este pensamento. Se suas palavras estão criando seu mundo, o que mais pode estar falando através de você sem o seu conhecimento? Se esta mensagem está abrindo algo dentro de você, se parece que está nomeando coisas que você sentiu, mas nunca expressou completamente, então confira o comentário fixado. Há algo ali que fala a mesma língua que o seu tornar-se. Não mais alto, apenas mais claro. Por que ainda não está funcionando? Esta pergunta muitas vezes surge em momentos de silêncio, quando você meditou, visualizou, afirmou, e ainda assim o mundo exterior parece inalterado. Você sussurra isso não com raiva, mas com uma dor silenciosa. Por que ainda não está funcionando? Mas por trás dessa pergunta está uma declaração mais profunda. Algo está quebrado. Talvez seja eu. Isso não é curiosidade. Isso é dúvida disfarçada de lógica. É a maneira da mente de buscar provas, enquanto a alma sabe que a prova vem depois da suposição, não antes. Quando você questiona o atraso, você já não está mais vivendo no final. Você está diagnosticando a ausência. E sua vibração muda de acordo. Da criação à confusão, da fé à fragmentação. Neville ensinou: sua suposição, embora falsa, se persistida, se tornará um fato. Ele não disse que tinha que parecer verdade. Ele não disse que você tinha que entender a mecânica. Ele disse para persistir. Porque o universo não está reagindo ao seu esforço. Está refletindo sua identidade. Mas quando você pergunta, por que não está funcionando? Você interrompe essa persistência. Você abre a porta para a negociação mental. E com essa porta aberta, seu foco vaza. Seu poder se dispersa. E a ponte de incidentes que estava se formando silenciosamente começa a se dissolver. Esta pergunta é um ciclo.
Não oferece saída, apenas mais espera. Alimenta a ilusão de que a manifestação é externa, algo a ser desbloqueado em vez de revelado de dentro para fora. Mas aqui está a verdade silenciosa. Se parece atrasado, não é porque você está errado. É porque sua consciência se desviou de ser para avaliar, de ser a verificar, de presença, a busca por provas. Então, em vez de "por que ainda não está funcionando?", deixe o silêncio se tornar uma afirmação. Deixe sua presença dizer: está funcionando. Mesmo agora. Especialmente agora. De maneiras que ainda não consigo ver. Que isso seja suficiente. Porque os criadores mais poderosos não questionam as sementes que plantaram. Eles vivem como se as raízes já estivessem crescendo, bem abaixo da superfície. E esse tipo de fé não pergunta quando. Só declara: está feito. Está feito. Agora estou sintonizando na experiência. Há uma mudança sagrada que acontece quando você não fala mais do desejo, mas do aterrissar. Do desejo à incorporação. E esta frase é uma dessas mudanças sagradas. Está feito. Agora estou sintonizando na experiência. Carrega tanto certeza quanto suavidade. Reconhece a conclusão invisível e abre a porta para uma recepção suave. Isso não é uma técnica. É uma recalibração de frequência. Uma maneira de ancorar o sistema nervoso na verdade de que o trabalho não está no fazer, está no ser. Você não está mais tentando criar a experiência. Você está se alinhando com a vibração de que já é seu. Isso muda tudo. Porque quando você declara algo como feito, você remove a urgência. Você interrompe o ciclo de provar. Você muda sua identidade de buscador para guardião. E o corpo relaxa. A respiração se aprofunda. O coração retorna à coerência. Isso não é fingimento, é precisão. Você não está fabricando uma realidade. Você está se sintonizando com o campo onde ela já existe. Joe Dispenza diria: você memoriza o futuro sentindo-o agora. E essa frase guarda essa memória como um recipiente. Está feito. Sinta o peso disso. Não pesado, mas enraizado, completo. E então, agora estou sintonizando na experiência. Não forçando, não agarrar, simplesmente sintonizando. Como se no momento em que você fala, a realidade já estivesse mudando para te encontrar. Esta frase não apenas afirma, acalma, regula. Ele te traz de volta ao altar interior onde a criação sempre começa. E a partir desse espaço, o que você deseja não precisa ser puxado para o seu mundo. Já está esperando, silenciosamente, pela sua chegada completa. Eu não persigo, porque já vivo dentro disso. Há uma confiança silenciosa que não precisa se anunciar. Não implora, não suplica, nem se exibe. Simplesmente existe, totalmente estabelecido em sua própria frequência. Essa é a energia por trás desta frase. Eu não persigo, porque já vivo dentro dela. Não é arrogância, é alinhamento. É a linguagem de alguém que se lembrou de quem é. Perseguir implica que o que você busca está fugindo, que vive fora de você, apenas fora de alcance. Mas, na verdade, nada do que você está destinado a ter está realmente escapando. O que parece distante muitas vezes é apenas não reivindicado. Não porque não está lá, mas porque você ainda o vê como separado. Quando você diz, eu já vivo dentro disso, você colapsa essa ilusão de distância. Você para de projetar o desejo para fora, e em vez disso, se torna o recipiente que o contém. Esta é uma suposição inversa. O desejo não vive lá fora. Vive através de você. Respira com você. Move-se como você. E a partir dessa frequência, você não age para provar. Você não se esforça para atrair. Você anda como a personificação de já ter. O mundo responde não ao seu querer, mas ao seu ser, à sua quietude, à sua certeza inabalável. Esta é a essência do luxo discreto. Não se trata de exibição material. Trata-se da postura interior de alguém que não precisa convencer. Eles simplesmente são. Você pode sentir isso no tom deles, no ritmo deles, na presença deles.
Eles não perseguem porque a realidade deles não é uma busca, é uma permissão. Então deixe que essas palavras se tornem uma capa ao seu redor. Deixe que eles vistam seus pensamentos, suas ações, seu olhar. Eu não persigo porque já vivo dentro disso. Não algum dia, não quase, agora. E quanto mais você incorpora essa verdade, mais sua vida externa para de correr e começa a refletir. Esta versão de mim naturalmente a recebe. Há uma versão de você, não distante, não fictícia, mas já formada, que recebe com graça. Não porque tenham feito mais, curado mais ou esperado mais, mas porque se lembraram que receber não é um ato de merecimento. É um reflexo da identidade. Esta versão de mim naturalmente a recebe. Esta frase não é sobre tornar-se, é sobre escolher. Trata-se de assumir o eu que não questiona se pode ter isso, porque ter isso é simplesmente parte de quem eles são. Esta é a energia do efeito Galateia, a verdade psicológica de que sua crença em seu próprio potencial cria um comportamento congruente. Quando você confia em quem se tornou, suas ações, decisões e energia começam a se alinhar com essa crença. Você para de forçar resultados. Você começa a incorporar a inevitabilidade. E esta frase afirma que há alinhamento sem pressão. Não há exigência. Não há codícia. Apenas reconhecimento. Um reconhecimento suave. A versão de mim que vive em plenitude já existe. E eu não preciso mais alcançá-los. Eu sou eles. Quando você diz, esta versão de mim naturalmente a recebe, você colapsa a resistência. Você não tenta mais fazer a manifestação acontecer. Você deixa que isso se desenrole de dentro do eu que já está alinhado. É aqui que a autoimagem se torna magnetismo. Não porque você adicionou mais confiança, mas porque removeu as camadas que negavam seu poder. A versão de você que recebe não está fora de alcance. Eles estão bem aqui, esperando que você pare de se desqualificar. Fale a partir deles. Pense como eles. Caminhe como eles. E, acima de tudo, fale palavras que correspondam à sua frequência. Não porque você precisa fingir, mas porque finalmente é seguro ser quem você realmente é. Você não está chegando lá. Você está se lembrando aqui. E esta versão de você recebe com facilidade. Vejo evidências disso ao meu redor. Seu mundo não é apenas uma tela, é um espelho. Não apenas dos seus pensamentos, mas da sua identidade. E quando você diz, vejo evidências disso ao meu redor, você está treinando seus olhos para reconhecer o que sua alma já sabe, que a realidade é responsiva, não aleatória. Esta frase não é sobre pensamento positivo. Trata-se de alinhamento perceptual. Isso ativa uma parte profunda do seu cérebro chamada sistema reticular ativador. O filtro que decide o que você nota, o que você ignora e o que você experimenta como verdade. E quando você fala como se o desejo já estivesse aqui, sua mente começa a buscar confirmação, não contradição. Isso não é truque mental, é coerência espiritual. Você está dizendo ao seu mundo interior, olhe novamente, olhe através da lente da realização. E de repente, os menores sinais tornam-se símbolos sagrados. Uma conversa, um número, um olhar, um momento de paz, todos se tornam ecos do que você reivindicou. Mas aqui está a verdadeira mudança. Você não está apenas notando sinais. Você está criando um novo padrão de receptividade. Você está permitindo que seu sistema nervoso relaxe na realidade de que o desejo realizado não é mais uma fantasia, é uma frequência. E você está sintonizado nela. Quando você diz, vejo evidências disso ao meu redor, você se torna um participante ativo no seu próprio desdobramento. Você não está esperando acreditar após a manifestação. Você está acreditando para que ela se torne visível. Isso muda sua postura no mundo. Você para de procurar o que está faltando. Você começa a ancorar o que já está presente. E a partir dessa postura, a realidade se move de maneira diferente. Não porque ela mudou repentinamente, mas porque você mudou. E esse é o segredo. A evidência sempre esteve lá. Não se trata de esperar por mais.
É sobre notar o que você foi treinado para ignorar. Porque o universo não está em silêncio. Ele está apenas falando uma língua que você finalmente está pronto para entender. Fale do fim, não sobre o fim. Há uma linha silenciosa que divide aqueles que anseiam, daqueles que vivem. E essa linha não é traçada por esforço, tempo ou merecimento. Ela é traçada pela linguagem, a linguagem da identidade. As palavras que escolhemos não descrevem apenas nossos desejos, elas expõem o lugar de onde falamos. E essa diferença, embora sutil no som, é absoluta em efeito. Quando você diz, quero manifestar, espero que aconteça, ou um dia vai chegar, você não está apenas compartilhando um sonho, você está confirmando uma distância. Seu discurso se torna um sinal de separação, uma declaração de que o que você deseja ainda está à sua frente, fora de você, além do seu alcance. E o universo, sempre ouvindo, sempre refletindo, se organiza em torno dessa crença. Mas quando você muda, quando se atreve a falar do fim, não dele, mas a partir dele, tudo muda. Porque então, suas palavras não são mais moldadas pela ausência. Elas são esculpidas a partir da presença. Você não diz mais, estou criando abundância. Você diz, eu passo pela vida como alguém que já a possui. Você não diz mais, eu quero ser escolhido. Você sussurra, eu ando com a certeza de que sou profundamente amado agora. Neville Goddard foi implacável nessa verdade. Ele não nos pediu para implorar ao universo. Ele não nos pediu para esperar por sinais. Ele nos pediu para viver no estado do desejo realizado, para respirar isso, vestir isso, fazer com que seja tão natural que o seu mundo tenha que se conformar. Não porque você forçou, mas porque você se tornou isso. Isto não é fantasia, é a física da consciência. Porque a realidade, como Greg Braden frequentemente nos lembra, não é objetiva, ela é reativa. Ela não se curva ao que você exige, mas ao que você incorpora. O desafio é que muitos falam a partir do desejo sem perceber que estão reforçando a escassez. Quero atrair clientes. Espero que o dinheiro flua em breve. Essas frases parecem inocentes, mas estão impregnadas na vibração do quase. E quase nunca chega, porque a frequência do ainda não nunca pode produzir já aqui. Falar a partir do fim é treinar o sistema nervoso para a estabilidade. É acalmar a verificação compulsiva, a dúvida interna, a fome de provas. Você para de narrar sua vida como se estivesse pendente. Você fala como se estivesse impresso, publicado, real. E mesmo que o mundo exterior ainda não tenha se reorganizado, o mundo interior já decidiu. Isso não é sobre fé cega. Trata-se de autoridade vibracional. Quando você fala como aquele que já é, você não está atuando. Você está se lembrando. Você está se realinhando. Você está convocando seu mundo para refletir sua verdade, não seu trauma. Há uma razão pela qual as pessoas mais poderosas não explicam o que estão manifestando. Eles falam como se já estivesse feito. Eles andam como se fosse normal, porque no campo deles já é. Então comece a ouvir sua própria língua, não para julgar, mas para refinar. Observe onde suas palavras apontam para o futuro, em vez de irradiar a partir do presente. E então, lentamente, amorosamente, mude a direção. Fale não para convocar, fale para estabilizar, não para convencer, mas para confirmar. Porque o fim de que você tem falado já está sussurrando através de você. Você só precisa parar de alcançar. E comece a responder. Seu vocabulário é sua assinatura vibracional. Refine-o e a realidade se reconfigura. A cada momento, você está falando a si mesmo para a existência. Não apenas com grandes declarações, mas com as menores e mais silenciosas escolhas de linguagem. A maneira como você descreve seu dia, a forma como responde quando perguntam como você está, a maneira como fala sobre suas finanças, seu corpo, seu futuro. Cada palavra carrega um código, cada frase, um sinal. Você não está simplesmente usando a linguagem, você está sendo usado por ela, a menos que desperte.
E o despertar começa com a consciência do sutil, dos tons que você normalizou, das frases que se tornaram tão familiares que agora vivem no seu sistema nervoso, respirando sem permissão. Isso não é sobre se tornar hipervigilante ou excessivamente técnico. É sobre se tornar íntimo do poder que sempre foi seu. O poder de falar não da esperança, mas da incorporação. Não do anseio, mas da identidade. Neville Goddard não falava de palavras como decorações. Ele falava delas como a expressão do seu estado interno. Esteja ciente do que você diz, pois você está sempre trazendo algo à existência. Isso não é metáfora, é metafísica, é neurobiologia, é vibração cristalizando-se em forma. A razão pela qual a maioria das pessoas se sente bloqueada em suas manifestações não é porque elas não acreditam, é porque sua linguagem fratura sua frequência. Eles afirmam abundância às 9 da manhã, se preocupam com as contas às 10, dizem, espero que dê certo, ao meio-dia, e falam sobre dar o melhor de si à noite. Suas palavras estão puxando em direções opostas, não porque lhes falta esforço, mas porque lhes falta alinhamento. Há uma espécie de fadiga espiritual que vem dessa contradição. Uma fadiga não do corpo, mas da alma. Você começa a se perguntar, por que nada está mudando? Você começa a pensar que há algo de errado com você. Mas a verdade é mais simples e gentil. A corrente da sua criação está vazando pelas fissuras na sua fala. E é por isso que isso importa. Não porque as palavras sejam feitiços mágicos da maneira como nos ensinaram a acreditar, mas porque elas são espelhos. Elas refletem sua identidade escolhida. E a identidade é o que o universo ouve, não o volume do seu desejo, não as lágrimas nas suas orações, mas o ser por trás do som. Bruce Lipton nos ensinou que as palavras não são apenas comunicação, elas são ativação. Palavras repetidas criam sulcos emocionais. Os sulcos emocionais criam ambientes químicos. E os ambientes químicos ou te abrem para a criação ou te prendem à sobrevivência. É por isso que alguém pode dizer a abundância o dia todo e ainda se sentir preso. Porque a maneira como dizem isso, o corpo ouve estresse, dúvida, desempenho. Não é poder. Para mudar sua vida, você deve primeiro mudar sua assinatura linguística. Não se tornando alguém que você não é, mas retornando à versão de você que nunca esqueceu. A versão que sabe falar do final, que não narra a ausência do sonho, mas descreve o mundo de dentro dele. Você já conhece esta versão. É aquele que fala com certeza e não precisa de provas. Aquele que não precisa ser alto para ser claro. Aquele que entra em uma sala e não diz nada, mas a realidade responde de qualquer forma. Então pergunte a si mesmo, não como julgamento, mas como revelação. Quem está falando quando você fala sobre seus desejos? É aquele que está esperando? Aquela que está quase? Ou o que está? Você pode começar a se mover suavemente, não com força, mas com precisão sagrada. Substitua estou tentando chegar lá por estou me acomodando nisso. Substitua um dia isso vai acontecer por está se desenrolando em mim agora. Substitua preciso descobrir isso por a clareza já está surgindo em mim. Estas não são afirmações, são recalibrações. São acordos falados com a versão de você que já vive a realidade que você busca. E a beleza é que o universo não precisa de convencimento, precisa de coerência. Precisa que as palavras que você fala correspondam à vibração que você carrega. Quando esse alinhamento é real, os resultados externos se tornam inevitáveis, porque sua frequência se tornou inegável. Isso não é sobre perfeição. Você ainda vai vacilar. Você ainda terá momentos em que o medo surgirá, em que as velhas frases voltarão, em que você vai querer gritar, porque não está funcionando. Mas agora você reconhecerá esses momentos não como falhas, mas como convites. Convites para pausar, para respirar, lembrar e falar novamente, não do ruído da mente, mas da quietude do fim. Quando você fala do final, você não explica seu desejo. Você expressa isso. Você não fala sobre o que quer.
Você fala do lugar de já estar vivendo isso. E é aí que a linguagem se torna poder. Não porque você disse a coisa certa, mas porque você se tornou aquele que não duvida mais. Tudo na sua vida pode ser reconfigurado. Não porque você força isso, mas porque finalmente dá instruções claras. Você para de enviar sinais confusos. Você para de falar como alguém que está fazendo teste para o papel da própria vida. E você começa a falar como alguém já escalado para o papel de seu eu mais elevado. É isso que significa refinar seu vocabulário. Não com palavras melhores, mas com palavras mais verdadeiras. Palavras que não carregam tensão. Palavras que respiram. Palavras que não alcançam, mas repousam. Porque quando você fala a partir do saber, a realidade já não resiste. O universo não está atrasado. É preciso. Está codificado no seu autoconceito. E seu autoconceito é escrito, momento a momento, através da sua linguagem. Então ouça, não apenas as palavras, mas ao tom, a respiração, a suposição subjacente. Fale como se pertencesse à vida que deseja. Fale como se lembrasse que nada nunca esteve faltando. Apenas mal nomeado. Você não está fazendo um pedido com suas afirmações. Você não está lançando feitiços com seus scripts. Você está descrevendo a vida que já é sua em vibração e permitindo que o físico alcance. Imagine isso. Uma versão de você que nunca mais implora ao universo, que nunca espera por sinais. Quem entra em cada dia com a linguagem da realização costurada em seu silêncio. Quem diz não eu espero, mas eu sei. Não eu desejo, mas eu testemunho. Não estou tentando, mas me tornei. Essa versão não é uma fantasia. Essa versão é o que suas palavras estão construindo. Cada momento, cada frase, cada pausa. Então não fale para atrair. Fale para afirmar o que já é. Fale da mesa, não da janela. Fale como aquele que sabe que a refeição foi servida. O lugar está à mesa. O momento chegou. Você não precisa de afirmações mais altas. Você precisa de um alinhamento mais claro. E a alinhamento começa com a maneira como você fala. Não para o mundo, mas para si mesmo. Seu vocabulário é sua assinatura vibracional. Refine-o e a realidade se reconfigura. Silenciosamente. Poderosamente. Infalivelmente. Porque você não está esperando pela vida que deseja. Você está falando como quem já vive isso.